Olá, estamos começando mais um Unicultura. O Rio Grande do Sul vem enfrentando consequências sem precedentes de seu maior desastre socioambiental. E isso nos leva obrigatoriamente a refletir nossa relação com o meio ambiente. E para falarmos um pouco a respeito desse tema, viemos à Semana do Meio Ambiente conversar com as pessoas a respeito de sustentabilidade e de ações pautadas nessa temática. Vamos lá? Estamos aqui com o Kojik, que é chefe de operações da Defesa Civil de Brusque, e vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em relação a também o que pode acontecer aqui em Brusque. Vocês voluntariaram para atendimentos ao Rio Grande do Sul e foram chamados para a cidade de Eldorado. Conta para nós qual foi a experiência que a realidade de Brusque pôde levar para uma cidade que tem uma diferença de topografia, né? Um regime de cheias é diferente do nosso aqui, né? Bom, então nós tivemos um acionamento, a gente tinha colocado a equipe à disposição e tivemos um acionamento lá por parte da Prefeitura de Eldorado do Sul para que a gente fosse apoiar, né? Então, uma das principais contribuições que a gente levou, né, foi a questão de como a gente trabalha no momento de evento, né, onde a gente consegue, aciona os órgãos, fizemos reuniões diárias, né, para ver o que a gente tem, que já foi resolvido, as demandas que ainda tem pendentes, né, para resolver nas operações, né, que a gente usa o plano de contingência e o sistema de comando de operações, o SCO. E uma das outras contribuições que a gente levou também é a questão do fluxo de informação, né? Então, com tabelas digitais, onde a informação está disponível o tempo inteiro para todos os integrantes ali dos órgãos, né? E eles ainda faziam um pouco na mão, né? Então, de pegar o que tinha lá no abrigo e ficar comparando, né, de tabelas, enquanto que a gente consegue fazer isso digital, né? E acaba agilizando. Claro que no começo a gente não tinha energia, então acaba dificultando um pouco também, né, realizar essas operações, mas a gente conseguiu, né, então, fazer essa parte de digitalização. E também, como a gente tem muitos eventos aqui em Brusque, né, então a gente acaba tendo a recorrência maior do que a deles, Sim. Tanto, mesmo eventos maiores, né, a gente também acabou auxiliando bastante na questão de agilidade no levantamento de campo, né. Então, conforme está começando a baixar, né, então mapeamos lá a quantidade mais ou menos de residências que tinham sido atingidas lá na cidade. Mapeamos, por exemplo, começamos a mapear, né, a quantidade de ruas que já estavam água baixando, que já poderiam começar a ser limpas, as que estavam danificadas, que iam precisar, né, de uma intervenção do poder público, né, seja lá para uma passagem da patrola, né, para dar trânsito de novo, seja uma lá que arrebentou drenagem, né, que precisaria fazer esse conserto. Então, essa nossa experiência com os eventos que a gente passa, né, acabou auxiliando bastante nessa questão. Eles têm uma realidade topográfica muito diferente, né? Nós estamos num vale encaixado, lá somos uma região topográfica que é
semiplana, né? Então alagou muito a cidade e demora muito para a água baixar. Então nós chegamos lá 14 dias depois que começou o evento, a cidade ainda estava alagada, saímos lá 6 dias depois, a cidade ainda tinha uma parte que estava alagada, né? Entendi. Enquanto que aqui 2 dias, 3 dias a água, o rio subiu e já baixa novamente, né? Então é uma realidade diferente que traz também ações um pouco diferentes, né? Mas como a gente passa mais por esses eventos do que eles, né, a gente acaba tendo conseguiu, né, contribuir também para dar agilidade nos processos. Entendi. Essa dinâmica é diferente das cheias e do modo como ela atinge a cidade, tanto lá e aqui, impacta também no modo de atendimento das ações de vocês, como nos resgates, nos eventos que vocês têm que desenvolver? Impacta, né? Impacta bastante. Por exemplo, a gente não fez, enquanto Defesa Civil, a gente não faz resgate em Brusque, né? Porque daí o Corpo de Bombeiros aqui faz, né? E faz muito bem, então não temos essa necessidade, né? Até porque o Corpo de Bombeiros tem um efetivo, fora o efetivo militar, tem um grande efetivo de voluntários, né? Que acabam contribuindo também. E lá eles têm um efetivo pequeno na cidade, então, mas com o evento que aconteceu, né? Tinha um grande efetivo de resgatistas lá, né? Bombeiros militares, voluntários do próprio Rio Grande do Sul, daqui de Santa Catarina, de Minas Gerais, né, justamente para essa questão de resgate. E a dinâmica dos resgates acaba sendo diferente porque lá a própria prefeitura foi afetada, né? Então, aqui a gente, por exemplo, damos um alerta de enchente, né? Então os resgates acabam se concentrando para quê? Para tirar a pessoa que ela acabou ficando ilhada, coisa que a pessoa saiu de casa antes, né? Lá as pessoas elas estavam acostumadas, por exemplo, as que nos bairros mais próximos lá do Guaíba e do Jacuí, que já pegavam água, estavam acostumadas a pegar, por exemplo, 1 metro de água no primeiro andar. Aí subiram as coisas, foram para o segundo andar. E dessa vez botou 1 metro de água no segundo andar. Então eles precisavam ser resgatados dentro de casa, que eles não tinham mais para onde, não tinha mais como sair, né? Então acabou também tendo uma dinâmica de resgates aí diferente. Nós chegamos lá ainda no primeiro dia, ainda estava acontecendo os resgates com aeronave ainda em algumas partes da cidade. E uma outra dinâmica que a gente tem, que a gente emite o alerta, a pessoa ela vai para o abrigo, ou a gente faz o resgate e direciona essa pessoa para o abrigo, né? Lá eles tinham um ponto seguro antes do abrigo, porque nos primeiros dias não tinha abrigo na cidade, porque a boa parte da área central da cidade, 80% do município foi atingido. E 100% da área urbana, da parte central da cidade foi atingido. E a única área segura que eles tinham era a rodovia que corta a cidade. Então, os resgates eles aconteciam, tipo, tirava a pessoa de onde estava, levava para a rodovia, que não tinha trânsito, porque em outros pontos a rodovia estava interrompida, e dali eram resgatados para levar para abrigos em outras cidades. Então, uma dinâmica bastante complexa, né? E dificultosa, onde também, por exemplo, a cidade de Eldorado era uma das cidades que mais tinham desaparecidos registrados. Porque daí, tipo, sai a família toda dentro de casa, uma parte da família vai para um abrigo, outra parte vai para outro abrigo. Como não tinha essas listas digitalizadas, acabava dificultando para poder fazer esse casamento de informações, né? E aí também foi uma das coisas que a gente acabou contribuindo, tanto que a gente chegou lá, estava com 60 e poucos desaparecidos na cidade, e quando nós saímos por esse cruzamento de informações tinha 25. Então, né, baixou bastante porque muitas das pessoas estavam desaparecidas por causa da falta de confirmação, né, de estar bem em outro abrigo. Entendi. Existe uma preocupação maior agora, talvez um planejamento, em função dessas notícias de que os eventos climáticos tendem a ser mais recorrentes? Por causa de Brusque, nós estamos preparados para eventos mais recorrentes, de repente mais extremos até? Então, aqui em Brusque, por causa das mudanças climáticas, há uma tendência, né, que os eventos adversos eles se tornem cada vez mais frequentes e com maior intensidade, né? Então, do que a gente vinha tendo, né? Culpa nossa, né, da espécie humana pela questão toda da ambiental que o pessoal já está careca de saber, né? E aqui em Brusque o que a gente faz? Cada vez a gente vai atualizando o nosso plano de contingência para a nossa realidade. Então hoje a gente tem um plano de contingência que vê, né, a questão de enchentes até maiores que a gente teve no ano passado e utilizamos como ferramenta de gestão o SO. Então, que permite que a gente vá escalonando, né, mais equipes, agregando mais equipes na estrutura conforme o tamanho do evento vai sofrendo ampliação, né? Então acaba facilitando bastante essa questão de resposta, né? Tá certo, então eu queria agradecer a tua contribuição aqui para os esclarecimentos.
e dar os parabéns pela ação de vocês lá no Rio Grande do Sul, ajudando a situação de lá. Muito obrigado, né, vou estender os agradecimentos a toda a equipe da Defesa Civil e agradeço a oportunidade. E agora nós estamos aqui na Unifeb, onde a gente vai conversar com a professora Vivian, coordenadora do curso de Engenharia Civil, com o professor Marcélios, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o Henrique, acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, a respeito de ações de extensão realizadas ao longo desse semestre e também para o próximo semestre, que vão tratar de questões ambientais, principalmente relacionadas a desastres socioambientais. Professora Vivian, conta para a gente quais os aspectos relacionados a essas ações de extensão que são preponderantes, que são relevantes para a sociedade, para a cidade de Brusque especificamente. Então, professora Alexandra, primeiro eu quero explicar um pouquinho o que a gente trouxe aqui como desafio para os alunos no Executa de 2024. A parceria com a Defesa Civil, né, surgiu de uma reunião no ano passado e a gente trouxe essa temática de prevenção de desastres devido a riscos geológicos ou hídricos. Trouxemos então para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unifeb. De que forma, né, eles tiveram um desafio de encontrar soluções para contenção de desastres, contenção de desmoronamento de encostas, de taludes. Esse foi o desafio ao longo desse semestre, né? Então, o que aconteceu de forma bem geral? Vou pegar o espaço para explicar um pouquinho, né? Eles tiveram palestras, teve podcast com a participação da Defesa Civil também, para entender quais são as áreas de risco de Brusque. Eles foram visitar a campo, teve uma visita técnica em áreas de risco onde houve deslizamento de terra. Depois eles pesquisaram soluções e na segunda semana eles desenvolveram uma maquete ou miniatura de situações de soluções de contenção de encosta, que depois vamos mostrar para vocês. Sim. E fizeram uma cartilha, então, com orientações, com dicas do que pode ser feito para quem tem essa questão em casa ou algum vizinho. E eles puderam, então, perceber, né, trazendo aí para a realidade dos nossos alunos, de seus amigos e familiares, a perceber a importância de prevenir devido a esses desastres que a gente chama de desastres naturais, né? Excesso de chuva, por exemplo, que faz o desmoronamento dos morros, e como prevenir as construções e as vidas, né? A ideia é que essa cartilha que eles desenvolveram seja entregue então para a Defesa Civil e seja divulgada para a comunidade, né? Para auxiliar todos. E veio a coincidir com o grande desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o CUGIC está muito em parceria com esse projeto aqui na Unifeb e a gente até fez nossos testes na maquete, colocando bastante inundação para ver se as soluções que os alunos desenvolveram, como iria agir, se iria solucionar e realmente não desmoronar os morros, e deu certo, depois a gente vai mostrar, mas veio a calhar justamente no mesmo mês dessa grande tragédia no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante tratar desse tema, que há alguns anos não era mais tratado dentro da universidade, especificamente, somente em algumas disciplinas. A gente resgatou esse tema também perante tanto histórico que a gente tem na cidade, né, principalmente em 2008, 2011, e agora com essa reincidência de enchentes em 2023 e tanto agora em maio de 2024, é muito importante eles perceberem como atuar perante engenheiros e arquitetos nessas situações. É uma reflexão bastante significativa, né, para a cidade, e a gente começa a perceber situações também em outras regiões do país, né, acontecendo, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Professor Marcélios, qual é a experiência, qual é o conhecimento, as habilidades que os nossos alunos acabam tendo acesso com esse tipo de experiência? Bom, como a gente pode perceber, né, uma maquete ela representa aquilo que foi projetado, né? Então, o Executa ele tem como premissa, até no próprio nome, projetar e executar. Então, foi uma das propostas que foram desenvolvidas e a gente ficou bastante contente com o resultado. E confesso que eu fiquei um pouco ansioso no início, né? Porque são várias técnicas, tanto a parte de drenagem, combinar com o pessoal de projeção de taludes e como eles iriam desenvolver essa parceria, né, esse conjunto, para que chegasse no resultado que
que foi obtido. Eu acho que foi um grande sucesso, Sim. tanto de aprendizagem, tanto para nós como professores, mas também para os nossos acadêmicos. Fora que o número de alunos, né, envolvidos nesse processo, então a gestão também precisa estar bem atenta a todas as situações. Em torno de 160 alunos e professores, né? A gente pôde contar com a participação, né? A professora Alexandra também faz parte do corpo docente dessa participação. Tem professor especializado em geologia, né? Foi recolhido o solo, também foi compactado em laboratório para colocar um solo real nessa maquete. Então, ela utilizou concreto, pedras, então objetos reais. Por isso que a gente usa até o termo miniaturização. Muito interessante. E agora, né, Henrique, dá o teu depoimento, como foi participar de toda essa atividade, que ao longo de uma semana, mais ou menos, né, como a professora Vivian falou, palestras e depois o desenvolvimento da própria maquete, né? Boa tarde. Então, o desenvolvimento ele se iniciou já bem antes, né, na primeira etapa do projeto, lá no início do ano, onde a gente teve várias palestras, várias disposições para poder estar projetando isso, semeando essa ideia na cabeça da gente, né, dos alunos, de todo mundo. E esse projeto foi madurando com o passar do tempo e nesse segundo momento a gente, com a participação de todos os envolvidos no projeto, a liderança dos coordenadores e todo mundo que ajudou na parte de inspirar a gente na criatividade, colaborou para a gente poder estar fazendo esse projeto. E isso foi interessante porque aproximou muito os alunos da parte prática, né? A gente acaba lendo muito jornal, revista, livro e ficando um pouco na parte teórica, sabe? Então a gente conseguiu pegar feedbacks de alunos que agora estão passando por uma determinada região, estão se imaginando como é que pode estar solucionando tal problema, imaginando como é que poderia fazer tal situação. Então acredito que a proximidade da realidade foi muito interessante para esse projeto e foi muito interessante para todo mundo participar disso, fazer isso, ter a possibilidade de fazer esse projeto. Muito legal você falar que a experiência da prática, né, dessa reflexão é o que contribui também para o ensino, né? Muito obrigada, tá? Obrigado. Quero agradecer também a professora Vivian, ao professor Marcélios pelas contribuições. E vamos seguindo então com as atividades desse programa. E agora então a gente está aqui com esse protótipo, essa maquete, né, realizada pelos alunos. E a professora Vivian vai explicar para a gente um pouquinho de como foi essa dinâmica da concepção, os resultados que foram encontrados então a partir do experimento. Muito bem, a ideia foi aplicar as soluções que cada grupo desenvolveu em uma forma de maquete ou miniatura. Então ela está dividida em 4 sessões. Nessa primeira sessão, a gente tem as soluções, de solo cimento ensacado, com impermeabilização de talude e drenagem, né? Que eles representaram aí os tubos de drenagem. Nesse segundo lado, a gente tem hidrossemeadura, né, protegendo o solo. Temos também aqui internamente geodreno, uma drenagem interna que a gente chama de subsuperficial, e um muro de contenção do tipo flexão, que ele tem uma parte em L embaixo, assim, que ele dá sustentação para não ter o desmoronamento. Então, tiveram um ótimo desempenho esse lado. Só uma observação, a maquete está assim um pouco desconfigurada, sem cenário, com a estrada fora do lugar, porque foi feito um teste, foi montado um sistema de chuvas intensas, para simular uma grande inundação e ver como iria se comportar. Do outro lado, nós temos aqui algumas soluções, como o solo grampeado, então a gente tem concreto com solo grampeado. Aqui um outro tipo de muro de contenção, um muro de arrimo do tipo gravidade, que ele é um pouco mais espesso. Essa estrutura que ficou super bacana, que é a escada de drenagem, funcionou perfeitamente porque eles também fizeram a conexão fazendo a drenagem até o rio. E também as canaletas de drenagem e aqui o muro de gabião, que eles fizeram também em escala. O que aconteceu nesse lado? Não tinha vegetação
nem hidrossemeadura protegendo esse solo, esse morro. Só houve o corte de talude na inclinação correta. Então aqui foi o local mais afetado, que a gente pôde ver que precisaria ainda ter uma outra solução para não acontecer esse deslizamento de terra. A gente pode perceber que a experiência ela provocou modificações realmente na maquete, né? E foi desafiador, Henrique, desenvolver essa maquete e estudar e desenvolver todo esse processo? Sim, foi bastante difícil. A gente ajudou mais na parte de acabamento, né, com relação a vias e postes e arborização, mas a gente ficou também com a etapa de ajustar esse refinamento do acabamento final. E particularmente a gente acabou ajudando um pouco todas as equipes. Então a maior dificuldade que o pessoal enfrentou um pouco foi deixar a maquete o mais próximo da realidade possível, dentro dessa escala disponível desse perímetro aqui. Sim. Então esse foi o maior desafio, botar todas as equipes nesse pequeno trecho e deixar o mais fidedigno possível. Foi bem difícil para eles, mas ficou bom. Muito bom resultado, né? Agradeço então a vocês pelas contribuições, por apresentar esse projeto tão interessante desenvolvido então, que a gente chama de Executa, desenvolvido pelos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Estamos aqui com a professora Tamiri, que é presidente do Comitê de Sustentabilidade da Unifeb. Estamos agora na Semana do Meio Ambiente. Queria saber qual a tua visão sobre a importância dessa semana em relação à conscientização dos nossos acadêmicos, da comunidade geral. A Semana do Meio Ambiente, na verdade o Dia do Meio Ambiente, né, que é o dia 5 de junho, é um dia super importante no calendário ambiental de todas as instituições e no mundo inteiro, desde 1972. Então, a gente trazer esse evento, né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente trouxe esse evento para a Unifeb, né, 2 dias onde se discutiram a questão dos resíduos sólidos, tanto cases em escolas públicas e em outras instituições, quanto a questão da construção sustentável e também a questão dos resíduos da construção civil e tudo que a gente pode fazer para melhorar dentro da área de arquitetura e construção civil. E sempre é importante que a gente fale sobre isso, né? A gente precisa de mais vegetação nas cidades, a gente precisa das tais cidades esponjas para que a gente possa então estar diminuindo um pouco ou minimizando os desastres socioambientais que a gente vê que estão ocorrendo em maior intensidade no mundo inteiro, e a gente também viu recentemente o que aconteceu tanto em Brusque e no Rio Grande do Sul. O nosso nível de aprendizado e conscientização, ele talvez não atenda à nossa urgência, né, em ter que ter a transformação dessas realidades, né? Como é que você avalia esse lapso, né, esse tempo que leva para fazer a conscientização acontecer? É bem difícil, né? Eu acho que a gente tem que começar lá na escola pública, desde a educação infantil, que a gente já tem, né, nas escolas. E essa conscientização, né, essa sensibilização, a gente chama, ela tem que vir ocorrendo lá desde os pequenos e continuar nos grandes. A Unifeb se destaca porque ela tem várias disciplinas na área ambiental. Então, no curso de arquitetura, a gente tem arquitetura sustentável, no curso de engenharia civil, a gente tem a gestão ambiental. Em outros cursos, por exemplo, medicina, a gente tem conhecimentos gerais que foca a questão da responsabilidade socioambiental. Então, assim, a Unifeb está atenta, né, a todas as exigências do Conselho brasileiro, né, o Conselho Nacional de Educação, e já traz isso, né? E a gente tem a Política Nacional Política Nacional de Meio Ambiente, que fala que a educação ambiental e essas questões que a gente tem que trabalhar de meio ambiente, ela não deve acontecer só dentro do currículo escolar. A gente tem que ter em todos os lugares, né? Que a gente chama de educação formal e não formal. Então, a gente precisa trazer mais isso para os acadêmicos e, infelizmente, é uma coisa que a gente não pode deixar só para o dia 5 de junho, né? Sim. Porque a questão do resíduo sólido é muito problemática. A gente tem também no sábado, que é o dia 8 de junho, né? Que é o Dia Mundial dos Oceanos. Os oceanos, a gente vê, começam aqui nas nossas cidades, no nosso esgoto. Aí vão para as nossas bacias hidrográficas que acabam lá na foz, no estuário, né? Por exemplo, aqui a gente está no Rio Itajaí-Açu, né? E aí vai tudo lá para a praia. Então, a questão dos resíduos é urgente. A gente vê lá pelo programa lá da Penha, que é o PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias, que vários animais que estão mortos lá, eles fazem a autópsia, né? A necrópsia, na verdade. E aí eles tiram o conteúdo estomacal e quase todos os animais têm resíduos sólidos.
Então é muito urgente que a gente fale Sim. sobre essa questão, né? E os resíduos também acabam entupindo os bueiros. Então, se a gente vê nas cidades que 10 minutinhos de chuva torrencial acaba com a cidade, né? É alagamento e tal. Então começa aí, e aí às vezes o volume é tão grande que daí afeta a questão outros, né? Aí começa deslizamento, aí vem a enchente, né? Então é urgente e as pessoas acabam esquecendo assim que é o básico, né? Porque eu vejo lá a questão do Rio Grande do Sul. Foram afetados ricos e pobres. Quem tinha dinheiro se destacou com alguma coisa? Não, porque o que a gente precisa é o básico, que é água e alimento, né? Então, ele não é por classe social, é para todos, né? O problema é com todos. Então, todo mundo tem que estar debatendo e conversando mais a respeito. Não só no dia, né? Nessa semana que a gente consiga fazer mais e mais. A gente já tem feito isso nos cursos de arquitetura e engenharia civil, que a gente tem se destacado porque a gente já está trabalhando nas sistemáticas com os alunos. Trabalhamos a questão dos resíduos ano passado e trabalhamos também agora com a questão dos desastres naturais. E vamos continuar trabalhando. Isso é urgente e emergente, na verdade, né? Que a gente faça isso. Tem que transitar do evento anual, pontual, para o hábito do dia a dia, né? Isso. E é muito importante que a gente forme os alunos com essa visão, né? Sim. Que a gente já prepare eles, porque é o que eles vão ter aí, né, no seu dia a dia, né? Que eles vão ter que lidar com essas situações e a gente todo mundo está passível a esses problemas, né? É verdade. Obrigado, então, professora, pela participação aqui no nosso programa. Obrigada. Então, olha, acho que foi bem importante as informações e reflexões que nós trouxemos sobre o meio ambiente no programa dessa semana. Acredito que os eventos do Rio Grande do Sul nos obriguem a isso. Sim, essas reflexões só mostram para a gente que as mudanças climáticas elas estão acontecendo hoje. Sim. E chamam e nos alertam, né, a uma ação também nos dias de hoje. Que a gente não espere o futuro para tomar algumas medidas para conseguirmos ter uma vida também mais tranquila e segura. É verdade. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!